Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos, mais uma vez, eu quero convidar você, isso mesmo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que você esteja recebendo as notificações e não esqueça de deixar aquele joinha. Assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, e no dia de hoje eu quero falar com você acerca de um pensamento ou uma esperança que nós temos de vivermos aqui nesse tempo presente sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma adversidade. Isso é natural. Todos nós desejamos ter uma vida tranquila, uma vida sem dificuldades, uma vida que não nos traga transtorno. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele nos permitirá passar por provas e que Ele elege em todas as coisas para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Nós vamos ver, por exemplo, que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não são só as coisas boas, mas todas as coisas, independentemente se aos meus olhos, se aos teus olhos elas são boas ou se são ruins. O importante é que todas elas vão cooperar para o nosso bem, porque diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é fato, como eu já iniciei aqui dizendo, que todos nós, sem exceção, todos nós sonhamos com ambientes tranquilos, nós sonhamos com a situação perfeita, de conforto, sem ter nada de provações, que nós possamos, que nós venhamos enfrentar uma vida muito tranquila. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa vontade. Nós queremos exatamente que a nossa vida, os bons momentos, eles sejam perpétuos. Nós queremos, nós desejamos que os momentos agradáveis, os momentos de alegria, os momentos de prazeres, isso seja uma constância para as nossas vidas. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele já nos diz, ele já nos adverte que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quando o Senhor diz isso, é exatamente porque ele já sabia que eu e você, que todos nós passaríamos por dificuldades. Nós sabemos que o próprio Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele foi perseguido e ele vai dizer que se o mundo o perseguiu, também iria nos perseguir. Ou seja, se ele passou por dificuldades, nós também iríamos passar. Mas nós precisamos também entender que tudo isso aqui é passageiro, mas nós vamos sim, de fato, viver uma vida com gozo, uma vida sem choro, uma vida sem lágrimas nos céus de glória. Essa é a promessa de Cristo para mim e para você. Eu quero compartilhar com você aqui o Salmo de número 23, o verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Veja que o salmista, ele é muito confiante em Deus, quando ele diz: ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa é a minha confiança, na verdade, essa é a minha certeza, e essa tem que ser a sua certeza,
que por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja o momento o qual nós possamos passar, nós precisamos entender que nesses momentos o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Nós precisamos entender que quando alguém se levanta contra as nossas vidas, quando nós passarmos até mesmo por perigos de morte, nós precisamos entender, confiar, compreender que Cristo está conosco. Portanto, no dia de hoje, quem sabe você que está aí ouvindo essa mensagem, ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, quem sabe você diz assim, que não está suportando, que você tem vivido tempos difíceis. Quem sabe você olha para a sua situação e pensa que não vai conseguir sair dela, mas a palavra de Deus, ela é clara. Ainda que eu ande pelo vale de sombras e de morte, não temerei mal algum. Portanto, meu querido, portanto, minha querida, meu amigo, minha amiga, não tema essa situação, não tema essa dificuldade, porque tudo isso vai passar. Porque nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos ter isso no nosso coração, que tudo vai passar, como diz a própria palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Portanto, guarda no teu coração, no dia de hoje, essa certeza que essa situação, esse problema, quem sabe você olha e julgue isso como um verdadeiro caos, mas esse caos vai passar. Essa tempestade vai passar. Essa situação complexa, quem sabe você olha e enxerga uma situação muito complexa para sair dela. Mas essa complexidade não é nada diante de Deus. Essa adversidade, eu quero dizer para você que não é nada diante do Deus o qual nós servimos. Eu quero dizer para você que nós estamos falando aqui neste dia exatamente do Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que te criou, o Deus que te gerou, o Deus que te formou no ventre da tua mãe. E Ele não fez isso simplesmente para que você viesse passar aqui nessa terra só por adversidades, não tivesse momento de alegria. Não, eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, se você olhar um pouquinho atrás, você vai ver as maravilhas que Deus já realizou na sua vida. Portanto, precisamos olhar, enxergar na minha e na sua vida, precisamos enxergar nas nossas vidas o agir de Deus. E se você está aqui, é exatamente por isso, porque Deus ele tem cuidado de você. Será que você consegue, nesse momento, olhar e lembrar quantos não foram os livramentos que Deus já te deu? Será que você consegue olhar, lembrar quantas não foram as situações talvez piores do que essa que você está passando nesse momento? E Deus te livrou, Deus te socorreu, porque ainda que você, assim como o salmista, andemos pelo vale da sombra da morte, da sombra e de morte, nós não vamos temer mal algum, porque nós temos essa convicção que Deus, Ele está conosco, que Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando. As situações adversas que chegam na minha e na sua vida, pode ter certeza que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se situações se levantam na minha e na tua vida, exatamente para que o agir, o poder de Deus seja manifestado nas nossas vidas, para que eu e você, nós venhamos ser testemunhos nessa terra que existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus zeloso, existe um Deus olhando, cuidando, trabalhando em favor da minha e da sua vida. Portanto, no dia de hoje, eu quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você, continue, persista, insista, não desista, porque Deus,
é contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.